Olá, eu sou Denise Bueno, estou aqui com mais um vídeo da série Portas Abertas do IRB Brasil Re. Hoje a gente está aqui com o Cássio novamente e nós vamos desmistificar o que é esse segurez todo, o que é resseguro, o que é preço de subscrição, o que é índice combinado, e conto com o Cássio para responder todas essas perguntas. Tudo bom, Cássio? Tudo Prazer bem, Denise. em estar aqui de novo com você. Agora, Cássio, vamos dar um outro tom aqui na nossa conversa, né? Vamos tirar um pouco desse segurez, né? Vamos contar para as pessoas, assim, no preto e no branco, simplificando o assunto. O que é resseguro? É uma boa pergunta. Resseguro é seguro do seguro. Então, resseguro é o seguro do seguro, não é? Quer dizer o seguinte, uma seguradora toma um risco, não é? E não pode porque não tem capacidade financeira, ou porque se o risco ocorrer, se o sinistro ocorrer, pode criar um dano no patrimônio da empresa, ou por várias outras razões, não é? Mas basicamente a razão é econômica financeira. Então ela pega um pedaço desse risco e deixa no seu balanço e repassa a parte que ela não deseja reter para uma resseguradora. Então a resseguradora faz o seguro do seguro que uma seguradora fez. Então digamos, uma grande empresa nacional, não é? Só para dar um nome, a Petrobras, não é? Faz um seguro com uma seguradora, não é? E geralmente ela utiliza um corretor de seguros para assessorá-la, não é? Nessa negociação com a seguradora. A seguradora toma o risco da Petrobras, não é? Digamos, de uma plataforma de petróleo. Uma plataforma de petróleo vale milhões de dólares. Aí a seguradora, o que ela faz? Ela olha e fala, deste risco que eu acabei de tomar, não é? Quanto que eu quero manter comigo? Digamos, ela diz, eu quero manter comigo 20%. Então ela transfere para uma resseguradora 80% do risco, não é? E 80% do prêmio recebido, 80% do valor que ela recebeu da Petrobras como pagamento por aquele seguro, não é? Então, o resseguro nada mais é do que o seguro do seguro. Os nossos clientes, então, na verdade, são as seguradoras. E os clientes das seguradoras são os tomadores do seguro, não é? É uma fábrica, uma pessoa física, enfim, uma empresa comercial, não é? Catástrofes, né? Entendi. E aí é interessante, na área de catástrofe, geralmente é um negócio de resseguro mesmo, porque geralmente as seguradoras tomam risco de catástrofe, não é? Que é a possibilidade de acontecer um desastre natural, a possibilidade de acontecer um evento, por exemplo, um avião que cai, dentro do avião tem 200 pessoas, não é? Por balanço de uma seguradora pode ser muito, muito, muito pesado isso, não é? Então o que a seguradora faz é ressegurar, não é? Esses riscos, ou quer seja de catástrofes naturais ou catástrofes feitas pelo homem, que a gente fala assim, não é? Então, a resseguradora ela tem que ter um grande balanço, como eu disse antes, com 244%, 245% de solvência para absorver riscos dessa natureza. Mas mesmo o IRB contrata resseguro? Aí o seguro do resseguro é chamado retrocessão. O IRB faz a mesma conta da seguradora. Ele olha para aquele risco e diz, tenho experiência nesse tipo de risco? Não é? Sim, então eu quero reter uma parte do risco. Posso reter 100% do risco que foi me passado ou é conveniente, para não colocar o patrimônio da resseguradora em risco, repassar um pedaço desse risco que eu recebi? Se a resposta for sim, o IRB faz um seguro do resseguro. E o seguro do resseguro é chamado retrocessão. E a retrocessionária, que também é uma resseguradora, recebe esse risco, não é? E faz a mesma conta. Então, teoricamente, é como se fosse pequenos copinhos que vão se enchendo, não é? Daquele risco, dependendo do tamanho e da exposição do mesmo. Tem uma pergunta também interessante, porque para você aceitar um risco de uma seguradora, o que você recebe dela em dinheiro? Como chama isso? Nós chamamos isso de prêmio. Prêmio não é um prêmio.
Tecnicamente seria prêmio pelo risco que eu estou tomando, né? Parece a coisa do mercado de opções, né? Exatamente. Mas, na verdade, o prêmio emitido de uma seguradora equivale ao faturamento de uma empresa comercial ou industrial. Então, como a gente fala, prêmio emitido, tradução, faturamento. Entendi. E como que vocês calculam o percentual do prêmio que vai ser repassado para cada um nessa divisão toda de riscos? Ah, tá. Do prêmio que nós recebemos, nós temos sempre que fazer uma conta, não é? Vou imaginar que eu recebi R$ 1.200 de prêmio para seguro de uma fábrica, né? E vamos imaginar também que a pólice é de 12 meses. Então eu tenho que pegar, dividir o valor do faturamento, ou seja, do prêmio emitido, o valor do faturamento, pelo número de meses, não é? Que aquela apólice que foi emitida, ou aquele contrato, vai cobrir. Então, se o contrato é de 12 meses, é simples, eu vou pegar 1.200, dividir por 12 e vou alocar no mês, no primeiro mês, 100 unidades monetárias. No segundo mês, mais 100 unidades monetárias. Então, para os lucros e perdas da companhia, mês a mês vai 1/12, nesse caso, não é? Do prêmio que foi emitido, ou seja, do faturamento feito no mês, não é? 1/12 é alocado ao mês ao longo do contrato. Então, se você imaginar que todos os meses nós estamos recebendo muitos contratos, essa conta é feita todo mês. E isso é que se chama de prêmio-ganho. É aquilo, o que de fato significa o prêmio-ganho? É a parte do prêmio, ou a parte do faturamento, que eu aloco para o mês em que o risco está correndo, não é? Mês a mês, que a gente chama de acordo com o regime de competência contábil. E aí tem uma outra palavra, né? Porque enquanto não acontece o sinistro, você vai computando isso como lucro, né? Então, explica pra gente, o que é o sinistro? O sinistro. Bom, a gente sabe, todo mundo que é sinistro. Quando eu comecei como office boy em seguradora, hoje seria bullying. Naquela época era uma prática, só que eu só soube depois, não é? Me mandaram ir buscar a régua de medir sinistros no departamento. Bullying. Aí fui no departamento buscar a régua de medir sinistros, eu era office boy, tinha 14 anos. Mandaram para outro departamento, não está comigo, está com fulano, você vai lá. E eu andei o prédio todo atrás da régua de medir sinistros, né? Sinistros nada mais é do que o risco que ocorre. O acidente, então, né? Eu tenho a possibilidade de ocorrer um risco. Eu faço o seguro, por exemplo, de um carro. O seguro é contra a colisão. Se eu bati o carro, o risco ocorreu. Se o risco ocorreu, o nome que se dá para isso é sinistros. Abre lá um sinistro. Abrir um sinistro significa reconhecer que existe um evento potencialmente coberto pelo contrato de seguros, né? E a soma de todos os sinistros que ocorrem no período a gente chama de despesa de sinistros. E aí vem uma outra palavra importante na atividade, que é índice de sinistralidade. O que é índice de sinistralidade? É a despesa de sinistros que ocorreu em um determinado mês, não é? Dividido pelo faturamento de competência daquele mês, que é o prêmio-ganho, não é? Ou seja, a divisão entre a despesa de sinistros e o faturamento alocado, ou, que é a mesma coisa, o prêmio-ganho, é exatamente o índice de sinistro. Esse é um índice bom para ficar atento, né? Os índices de sinistro, geralmente, eles são grandes na atividade, não é? Ou seja, e tem que ser, porque senão a seguradora ou a resseguradora estaria ganhando milhões, bilhões, não é? Sem correr risco. Então, por exemplo, um índice normal de sinistros na indústria de seguros, principalmente na área que a gente opera, que é property, agrícola, não é? Num período razoável, é algo que vai entre 65% a 75%, é algo por aí. Agora, para manter esse nível de sinistralidade num nível que traga lucro para os acionistas, você tem que ter uma subscrição, um underwriting bom. O que significa isso? Underwriting. Underwriting é subscrição do risco. Mas, na verdade, eu acho que fica mais fácil explicar assim. Resultado de subscrição ou resultado de underwriting é aquilo que a gente chama na atividade comercial de margem. Não é? Qual é a margem do negócio? Eu pego o faturamento, tiro as despesas de sinistros, tiro os gastos comerciais, que são as comissões que são pagas, não é? Quando existe um corretor, enfim.
Os gastos internos, que é a folha de pagamento, a luz, água e assim por diante, e tem aí uma sobra. Eu tiro os impostos, não é, aplicados ao prêmio, ao faturamento, e aí tem uma sobra. Essa sobra, não é, na atividade de seguros, é chamada de resultado de subscrição ou resultado de underwriting, mas nada mais é do que a margem do negócio. Ou seja, para cada um de prêmio, sobrou, digamos, 10 centavos de margem, não é? É isso. Eu fiz ainda eu coloquei um detalhe a mais. A margem de underwriting, o resultado de underwriting, não inclui a despesa administrativa. Porque daí seria o índice combinado. A despesa administrativa, ela entra depois, quando a gente acha o resultado operacional, não é? Mas, de toda maneira, então, repetindo, o que é a margem o resultado de underwriting ou margem de contribuição? É o faturamento alocado no mês, menos as despesas de sinistros e menos as comissões, os gastos externos pagos para aqueles negócios serem realizados. Então, isso dá uma margem de contribuição. Aí eu olho essa margem e comparo com meus custos internos, não é? Que é a despesa administrativa, e agrego a isso, não é, o resultado financeiro, que é o resultado das aplicações financeiras. Isso vai dar o resultado operacional de uma resseguradora. É muito interessante, né? Porque tem que ter um gestor e tanto, né? Para você saber o prêmio que você vai cobrar e saber que aquilo vai te trazer um retorno para o acionista se manter no negócio. Mas é a mesma coisa na parte comercial. Imagina um varejista que tem que comprar da indústria, não é? Ele compra um produto por um determinado preço, não é? Aí ele coloca isso no estoque. Enquanto está no estoque, tem um custo, não é, de manter aquilo no estoque. Mas vamos falar que é muito mais charmoso em seguros. Em mais resseguros, né? Muito mais charmoso. Mas, de toda maneira, ele paga a comissão do vendedor, ele tem que pagar a luz, a água, enfim. Mas essa é a linha, o conceito é muito parecido. Aqui a gente tem nas atividades de seguros, e assim, na mesma coisa na atividade bancária, uma linguagem própria, não é? Só que quando a gente traduz essa linguagem própria para uma linguagem mais popular, e a gente tem que se colocar no sapato do investidor, não é? Principalmente do investidor pessoa física, não é? E tentar imaginar, quando ele vê essa parafernália de nomes totalmente diferentes, tentar traduzir para que esteja numa linguagem mais corriqueira e comparável com outras atividades, não é? Mas, sem dúvida, a atividade econômica, qualquer atividade econômica, em especial a atividade de seguros e seguros, ela depende da geração de margem, não é? Que é de resultado líquido depois dos impostos, não é? Bom, então eu vou ficar de olho em como está o seu sinistro e como está o seu índice combinado para saber se você vai ganhar dinheiro ou não. O índice combinado. O que é o índice combinado? Não é o índice que eu combinei com alguém, não é? Índice combinado é o índice de total de despesas da empresa dividido pelo faturamento. Isso que se chama índice combinado. Então eu pego a despesa de sinistros, mais a despesa de gastos externos, ou seja, das comissões pagas, mais o custo administrativo, ou seja, tudo que eu paguei de água, luz, transportes, refeição, funcionários, ticket, ou que seja, somo todos esses custos pagos e divido pelo total de faturamento alocado àquele mês. Tem que sobrar o lucro. Não é? Isso vai dar o índice. Se esse índice for inferior a 100%, significa que a companhia está ganhando dinheiro. Se for superior a 100%, significa que a companhia está perdendo dinheiro. Mas uma vez ou outra você pode passar esse índice de 100%, porque pode ter tido uma catástrofe que ninguém imaginava. Por exemplo, a pandemia foi uma catástrofe que ninguém imaginava. E ele pode passar um pouco, mas isso também não é um sinal que a empresa vai quebrar. É um sinal que vai tudo ser... O que pode acontecer? Pegando uma coisa mais simples. Imagina que a companhia tem o seguro de uma plataforma de petróleo, pegando aquele mesmo exemplo que eu falei antes, e essa plataforma afundou. Então, naquele mês especificamente, ela pode ter um índice combinado ou uma despesa de sinistros superior
ao faturamento alocado para aquele mês. Não é? Isso não significa que a empresa vai quebrar ou que quebrou, nada disso. Não é? Significa sim que ela teve um mau mês. Não é? É a mesma coisa de você, no varejo, comprar 800.000 geladeiras para vender e, por alguma razão, naquele mês você só conseguiu vender 200 geladeiras. Né? E você teve que pagar o fabricante pelas mil geladeiras, só dando um exemplo. Então ela teve um mês mau, não é? Mas não significa que a atividade é ruim, ou seja, ela teve um mês abnormal, que a gente chama. Né? Então, e na atividade de resseguros isso é muito possível. Não é? Você vê um sinistro grande num determinado mês, pode fazer com que um determinado mês, ou um determinado semestre, ou um determinado trimestre, ou eventualmente um determinado ano, se complique. Por exemplo, um sinistro agrícola, um sinistro de safra, não é? Pode ser que aquela safra quebrou. Aquela safra foi uma péssima safra, ou porque geou demais, ou porque choveu demais, ou porque não choveu, não é? Então, naquele específico ano, especificamente naquele ano, você teve um mau ano. Mas tudo que acontece de anormal em sinistros tem que ter uma explicação. Não é? Então, essa é a parte da transparência que uma resseguradora tem que ter e que é meu compromisso com os nossos investidores, com os nossos clientes e com a imprensa de ter isso absolutamente claro. É por isso que sempre quando acontece uma catástrofe, vamos supor, como a Torres Gêmeas, todo mundo fica de olho no que as resseguradoras vão explicar para que as ações delas não caiam, né? E sempre precisa ter essa transparência que você está tendo aqui de contar tudo. Exatamente. E aí o mercado acaba sempre se ajustando, né? Ou com aumento de preço. Quanto mais transparente uma resseguradora é, ao ponto que isso não crie desvantagem competitiva, ou seja, nós não podemos dar informação que o competidor vai usar contra nós. Né? Mas quanto mais transparente a seguradora é, ou a resseguradora é, explicando para os seus investidores, não é? Como é a atividade e o que influenciou os resultados passados da atividade, mais valor essa companhia tem. Então, um dos grandes projetos nossos, que é esse que a gente botou em curso a partir da nova gestão da companhia, não é? E da renovação que se fez na empresa, na forma, é de criar, não é, uma consistência no nível de informação e transparência naquilo que a gente vai informar, ainda que seja especificamente num determinado mês, ou num determinado trimestre ou semestre, uma informação não tão razoável, não tão boa, não é? Faz parte da atividade, ou seja, e uma administração de seguros depende muito, além dessa transparência, não é? Em ter instrumentos que mitiguem esses riscos no longo prazo. E o ano pode ser bom ou ruim, mas a empresa tem que ter capacidade técnica de dar resultado. Sim, no longo prazo, no longo prazo. Então, esse é um outro aspecto, não é? Que a gente tem que considerar quando a gente analisa a atividade de seguros e resseguros. Né? Especialmente a atividade de resseguros, ela é uma atividade de consistência de resultados no longo prazo. Então, se você imagina que vai comprar uma ação de uma seguradora, não é? E vai ganhar muito dinheiro no próximo mês, isso é especulação, gente. Não é? O investidor típico de uma seguradora, ele coloca o dinheiro e espera esse resultado como se fosse uma renda vitalícia ao longo do tempo. Essa é a visão, esse é o perfil da atividade seguradora, diferente de outras atividades que podem ser especulativas. Não é? A atividade de seguros é de consistência, não é, dos índices de sinistralidade no médio e longo prazo, ou seja, um ano ruim compensa um ano bom, um ano mais ou menos, ele é um ano neutro, depois você tem um outro ano bom e assim por diante. Então, esse talvez seja um aviso, não é? Que é importante a gente ter consciência quando compra a ação de uma seguradora ou de uma resseguradora. A gente tem que olhar a consistência, não é, no longo prazo dos resultados que essa empresa é capaz de gerar. Naturalmente, no caso específico do IRB, a gente veio de um semestre onde foram feitos ajustes na forma de reportar e tivemos os casos que é de conhecimento público. Então, o nosso momento, exatamente agora, é de recuperar, não é, essa imagem que se perdeu por razões óbvias, não é,
e mostrar que a companhia é uma companhia séria, é uma companhia que tem um baita patrimônio, não é? É uma companhia que tem uma baita reserva técnica, que tem uma solvência invejável e, mais do que isso, que tem vantagens competitivas, como dito na parte anterior, muito sólidas e que isto vale, o valor de uma companhia está nas vantagens competitivas que ela tem, porque é a capacidade dela de gerar resultados no longo prazo, não é? A gente costuma dizer que o passado é sunk. Sunk em inglês significa já foi. A gente tem que olhar para o futuro, não é? E olhando para o futuro, não é? O que a gente vê é que temos no IRB uma companhia muito sólida, muito capaz e com experiência para gerar bons resultados e consistentes resultados e com transparência que o mercado necessita e demanda de forma adequada. E vale lembrar que o IRB é o único ressegurador que está listado na Bolsa do Brasil. E é por isso também que a gente pode aqui contar, né, com o Cássio, desmistificando o Segureis, né, e com esse programa agora de Portas Abertas com o IRB, para trazer mais informações para vocês sobre esse mercado de resseguros, que é um mercado extremamente interessante e que começa a ganhar mais espaço na Bolsa do Brasil. Bom, muito obrigada, Cássio, por desmistificar esse mercado e esses termos, e eu espero vocês no próximo vídeo.